Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investidor e no vídeo de hoje veremos o comparativo desses três FIIs, MCCI, IRDM e o fundo CPTS-11. E dentre esses três FIIs, eu escolhi um para compor minha carteira de fundos imobiliários. E aí, qual desses vai para minha carteira de FIIs? Nessa coluna, nós temos as informações relacionadas ao MCCI-11, nessa outra coluna, as informações do CPTS-11, e nessa última coluna, as informações do IRDM11. Quanto aos dados patrimoniais desses fundos, o fundo IRDM11 tem um patrimônio líquido de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Já o CPTS11 tem um patrimônio líquido de 2 bilhões e 800 milhões de reais. E o fundo MCCI11 tem um patrimônio líquido de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Esse fundo tem um valor patrimonial por cota de R$ 92,50 e ele fechou cotado no dia 20 de janeiro de 2023 a R$ 87,72, ficando assim com o preço sobre o valor patrimonial de 0,95. Ou seja, esse fundo está sendo negociado com 5% de desconto em relação ao valor patrimonial por cota. Já o fundo CPTS-11 tem um valor patrimonial por cota de R$ 88,76 e ele fechou cotado a R$ 80,17, ficando assim com o preço sobre o valor patrimonial de 0,90. Dentre esses três FIIs, o CPTS-11 é o que apresenta o maior desconto em relação ao valor patrimonial por cota, pois ele está sendo negociado com 10% de desconto. Já o fundo IRDM11 tem um valor patrimonial por cota de R$ 92,80 e ele fechou cotado a R$ 91,42, ficando assim com o preço sobre o valor patrimonial de 0,99. Ou seja, ele é negociado com apenas 1% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Quanto à valorização ou desvalorização da cota a mercado desses fundos nos últimos 12 meses, temos que o fundo que menos perdeu valor a mercado foi o MCCI-11, pois a sua cota desvalorizou a mercado menos 14,05%. Já o fundo IRDM11 desvalorizou menos 16,97%. E o fundo CPTS-11 desvalorizou a sua cota a mercado menos 17,56%. Quanto aos dividendos distribuídos nos últimos 12 meses, o destaque também vai para o MCCI-11, pois esse fundo pagou um total em dividendos por cota de R$ 12,85. E este valor representa um dividend yield de 14,65%. Já o CPTS-11 pagou R$ 11,65 por cota, ficando assim com um dividend yield de 14,53%. Por fim, o IRDM11 pagou um total de R$ 13,21 por cota, e esse valor representa um dividend yield de 14,46%. Quanto ao último dividendo anunciado, o destaque mais uma vez vai para o MCCI-11, que anunciou R$ 1,15 por cota, e esse valor representa um dividend yield de 1,31%. Já o IRDM11 anunciou 89 centavos por cota em dividendo, o que representa um dividend yield de 0,97%. E o fundo CPTS-11 anunciou 58 centavos por cota, ficando assim com um dividend yield de 0,72%. Quanto aos valores em caixa nesses fundos imobiliários, temos que o MCCI-11 tem 0,79% do seu patrimônio líquido em caixa. O CPTS-11 tem 0,14% do seu patrimônio líquido em caixa e o fundo IRDM11 tem 2,82% do seu patrimônio líquido em caixa. Quanto à liquidez desses fundos, o destaque vai para o CPTS-11, pois ele apresenta uma liquidez média diária de R$ 6.800.000. Já o IRDM11 apresenta uma liquidez média diária de R$ 5.800.000. E o fundo MCCI-11 apresenta uma liquidez média diária de R$ 4.200.000. Quanto ao número de cotistas, o destaque vai para o IRDM11, já que mais de 277 mil investidores são cotistas desse fundo. Já no CPTS-11, mais de 202 mil investidores são cotistas desse fundo e mais de 105 mil investidores são cotistas do MCCI-11. Quanto aos indicadores de alavancagem desses fundos, tanto o MCCI-11 como também o IRDM11, eles não possuem alavancagem. Já o fundo CPTS-11 possui uma alavancagem que representa 9,1% do seu patrimônio líquido. Esse fundo é o mais antigo desses três
já que iniciou suas atividades em agosto de 2014. O fundo IRDM11 iniciou suas atividades em março de 2018. E o fundo MCCI11 iniciou suas atividades em agosto de 2019. Quanto aos ativos desses FIIs, o fundo IRDM11 possui 69,8% do seu patrimônio líquido investidos em CRIs, mais 23,1% investidos em fundos imobiliários, e ainda 4,2% investidos em fundos imobiliários com características de renda fixa. Já o fundo CPTS11 possui 72,8% do seu patrimônio líquido investidos em CRIs e mais 27% investidos em fundos imobiliários. E o fundo MCCI11 possui 86,6% do seu patrimônio líquido investidos em CRIs e mais 12,6% investidos em fundos imobiliários. Quanto aos indexadores dos CRIs desses fundos, o mais diversificado deles é o IRDM11, onde 76,92% dos seus CRIs são indexados ao IPCA, mais uma taxa média de 8,46%. 17,55% são indexados ao CDI, mais uma taxa média de 5,32%. 2,36% desses CRIs são indexados à IGPM, mais uma taxa média de 9,2%. 1,33% são indexados a uma taxa prefixada de 12% ao ano. 1,4% desses CRIs são indexados a GPDI, mais uma taxa média de 5,12%. E, por fim, 0,78% dos CRIs são indexados a INPC, mais uma taxa média de 8%. Já o MCCI11 possui 90,7% dos seus CRIs indexados a IPCA, mais uma taxa média de 6,82%, 5,8% indexados ao CDI, mais uma taxa média de 3,66%, e ainda 3,5% indexados a GPM, mais uma taxa média de 4,75%. E por fim, o CPTS11 possui 98,25% dos seus CRIs indexados ao IPCA, mais uma taxa média de 6,6%. E ainda 1,75% desses CRIs indexados a CDI, mais uma taxa média de 3,5%. Quanto ao número de CRIs na carteira de cada um desses FIIs, o IRDM11 possui um total de 125 CRIs, o CPTS11 possui 46 CRIs e, por fim, o MCCI11 possui 31 CRIs em carteira. Quanto à maior exposição desses fundos a um único ativo, 2,48% do patrimônio líquido do IRDM11 estão investidos no CRI Evolua, e esse CRI é indexado a IPCA, mais uma taxa média de 9,92%. Já no fundo CPTS11, o CRI GTIS TRUI representa 9% do seu patrimônio líquido, e esse CRI é indexado a IPCA, mais uma taxa média de 5,93%. E o CRI WT Morumbi, ele representa 18% do fundo MCCI11. E esse CRI é indexado a IPCA, mais uma taxa média de 6% ao ano. Todos esses fundos possuem gestão ativa e atuam no segmento de papéis. A Mauá Capital Real Estate é a gestora do MCCI11, a Capitânia Investimentos é a gestora do CPTS11 e a Iridium Gestão de Recursos é a gestora do IRDM11. Os fundos IRDM11 e CPTS11 não cobram taxa de performance, já o fundo MCCI11 cobra 20% de taxa de performance sobre o que exceder 100% do CDI. E quanto à taxa de administração, os fundos MCCI11 e IRDM11 cobram 1% de taxa de administração sobre o patrimônio líquido dos respectivos fundos, enquanto que o CPTS11 cobra 1,05% de taxa de administração sobre o valor de mercado do fundo. Bom, pessoal, e qual desses FIIs eu escolhi para colocar em minha carteira? Bem, depois de analisar o risco e o retorno, o histórico desses fundos, a gestão de cada um e também a segurança de cada um, além, claro, do interesse em possuir o fundo imobiliário, eu resolvi colocar em minha carteira o fundo IRDM11. Mas lembrando que isso não quer dizer que o fundo IRDM11 ele seja o melhor dentre esses três, mas que apenas para minha carteira de investimentos esse fundo faz sentido. Eu comprei este FII sabendo que nenhum fundo imobiliário está imune às crises. Esperei o momento que julguei ideal
para entrar nesse fundo, tenho interesse em carregá-lo para o longo prazo, porém não fiz um grande aporte. Eu comprei 8 cotas desse fundo e irei aumentar a minha posição nesse fundo aos poucos. Bem, na minha carteira eu tento priorizar fundos que eu julgue serem mais seguros. Porém, tem sim alguns fundos ali que oferecem um pouco mais de risco, porém também podem proporcionar um pouco mais de retorno para a minha carteira. Bem pessoal, coloca aí nos comentários se eu fiz uma boa escolha colocando o IRDM11 na minha carteira, certo? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe em demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.